Olá! O programa Viva a Vida dessa semana traz a realidade aumentada. Gente, olha a tecnologia onde nós chegamos. E é isso que eu quero conversar com você hoje. E para mostrar para você, eu convidei o Fábio Marchese. Ele é diretor da AG360 Alpha Graphics. E ele veio lá de São Paulo para contar tudo para a gente sobre o que é a realidade aumentada e como pode ajudar aí as nossas empresas a ter maior visibilidade, a entregar melhor o seu produto e o seu serviço. Vamos recebê-lo? Fábio, muito obrigada por estar aqui conosco. Virginia. Tudo bem, querido? Por favor, sente-se. Obrigado. Fábio, a realidade aumentada já é muito aceita, é uma tecnologia, né, maravilhosa, muito aceita pela população, mas ela é acessível a todos os públicos e classes sociais? Como é que funciona isso? Porque não basta ser boa, né? Como é que a gente faz para ter acesso? Essa tecnologia é uma tecnologia nova, né, é considerada uma daquelas tecnologias emergentes, mas que já foi muito difundida com o Pokémon GO, que foi aqueles bichinhos que apareciam no celular, que as pessoas ficavam correndo atrás. E ficavam tentando caçá-lo, Foi 2016, mais ou menos, aquilo difundiu bastante. Uhum. E aí que o público, em geral, a massa, conheceu a realidade aumentada. Então, a tecnologia de lá para cá, de 2016 para cá, começou a ser muito acelerada para poder fazer com que ela se tornasse acessível a todos. Porque até então era muito reservada às grandes empresas, para quem o investimento era muito alto. Até porque a gente pensa assim, que é só voltada para os games, né? Que foi onde foi apresentado ao mundo, digamos assim. Mas as empresas podem utilizar essa tecnologia para trazer visibilidade para os seus produtos e serviços. Exatamente, é isso mesmo? Exatamente. Você pode pegar, por exemplo, vamos fazer uma demonstração, acho que é melhor, e aí depois eu começo a fazer como é que as principais aplicabilidades, né, dessa realidade aumentada para o varejo, educação, saúde? A gente consegue fazer um uso da realidade aumentada para todas as verticais. Setor privado e setor público. Sim, sim. Muito bom. Mas as verticais, se você pegar varejo, você pegar toda a área da saúde, educação, todas elas podem se beneficiar com a realidade aumentada, porque, e não só as áreas em si, mas as empresas, dentro das empresas, normalmente a realidade aumentada, as pessoas sempre associam muito ao marketing, né? Começar no marketing. Sim. Mas não, todas as empresas podem utilizar isso e dentro, interna corporis, né? Certo. Um linguajar bem jurídico, o interna corporis, você pode usar isso de uma forma transversal entre todas as áreas. Não é só para o marketing, tá? Ou comunicação, coisa do gênero. Basicamente, você tem um aplicativo que você usa e você aponta para uma imagem que é pré-cadastrada e essa imagem transmite ela ganha vida. Então, ou seja, aqui eu estou apontando para essa imagem. Então, muito bom. Tá vendo? Então, uma imagem, e essa imagem você não precisa ficar segurando, você pode tirar, você pode rotacionar, e você pode colocar ainda, aumentar, diminuir, tá vendo? E botão que te direciona, por exemplo, para um site. Então, você está assistindo aqui o vídeo. Fica muito interativo, e já te direciona para um site, para uma legal. rede social, para o Instagram, e pode te direcionar para um WhatsApp para você tirar dúvidas, tá? Para um chatbot, que é aquela tecnologia para tirar dúvidas com um robô. Então, tudo isso, a realidade aumentada sendo utilizada como um meio. Um dos caminhos legais também da realidade aumentada é você utilizá-la. Olha que interessante isso daqui. Esse daqui é o meu cartão de visita, tá? Certo. Então, no cartão de visita, ao apontar, ele vai identificar esse cartão e vai aparecer a minha pessoa falando aqui, tá? Esta é a realidade aumentada da Alpha Graphics. Então, aparece eu aqui em holografia, falando a respeito do AG360, Alpha Graphics, tá? Então, aparece em holografia, que você pode tirar foto do meu lado, compartilhar nas redes sociais. Então, dá para você fazer uma bela de uma... Isso aqui para ator, para atriz, é muito legal. Você pode rotacionar também, posicionar a pessoa do lado. Tá? Então, você tem uma versatilidade muito grande para você colocar as pessoas aqui para uma explicação técnica,
pode ser um médico falando em holografia, ou os atores, as pessoas gostam bastante. Imagina que legal você tirar foto lá de uma atriz na sua casa, compartilhar nas redes sociais. Ótimo, né? E sempre com os botões que a gente pode colocar aqui, que te direciona, por exemplo, para um site, que já te direciona para a rede social, tá? Você tem essa versatilidade no uso da tecnologia. Eu tenho aqui um outro exemplo que eu acho que é legal para mostrar, daí a gente finaliza, mas é só para a gente ter uma visibilidade da aplicabilidade, que é você ter a realidade aumentada sendo utilizada para o 3D. Então, até agora eu mostrei um vídeo tradicional, mostrei a holografia, que é uma holografia chroma key, e agora é um exemplo onde aparece uma animação 3D. Então, eu apontei para um convite, é um convite, e aqui para um evento, e aqui a empresa está querendo mostrar, tá? Você está vendo? Aparece um médico, aqui um médico, mas aqui é um médico, ele é um personagem. E aparece aqui o equipamento, onde você consegue rotacionar, ver sob todos os ângulos. Fantástico, gente! Você gira realmente em todos os ângulos. Você consegue ver sob todos os ângulos. E o detalhe é que isso daqui, por exemplo, é um convite para um evento, tá vendo? Quando você finaliza aqui, você pode ter a possibilidade de te jogar para você fazer o cadastro do evento. Então, isso aqui é um convite normal, é um convite que não tem nada de especial, não tem nada de especial na impressão. E por que eu estou mostrando isso? É a acessibilidade que a gente conversou, é muito acessível. Qualquer produto na gôndola do supermercado, você apontar para os produtos na gôndola do supermercado, aparece ali a holografia, por exemplo, do especialista falando sobre aquele produto. Você pode ter um caderno... Agrega valor ao produto, inclusive, né? Área de educação. Você pode ter um caderno, você pode ter uma apostila, e você aponta para a apostila. O caderno aparece a holografia do professor falando sobre aquilo que ele acabou de ensinar naquela semana. Isso é incrível, a holografia dele. Que coisa fantástica! E na apostila, sei lá, você vai apontar para uma apostila de matemática, dentro da apostila, deixa eu tentar ter uma noção da profundidade de um tetraedro, que ali está tudo flat, né, na folha. Aí você aponta, aparece tridimensionalmente um tetraedro, por exemplo, numa apostila de geometria. É um engenheiro apresentando um projeto, né, da construção de um prédio, ou de uma clínica, ou de um loteamento, né? Você falou, eu vou mostrar, no aplicativo também é legal para mostrar. Até então eu mostrei o que você usa como a imagem como um gatilho para acionar a realidade aumentada. Tá? Que a intenção é fazer com que a interação das pessoas com a realidade ela seja expandida. Então, as pessoas estão acostumadas com uma informação limitada ao que está no impresso, mas a partir do momento que se aponta para o impresso, ela expande. Tá? Que foi essa a intenção, inclusive, da Alpha Graphics, que tem... A Alpha Graphics está presente em 40 países, é uma empresa global, e a Alpha Graphics ela tem como seu core business principal a parte de impressão. Então, foi aí que a gente surfou junto com esse potencial gigantesco da Alpha Graphics das impressões para atribuir vida para as impressões. Então, agora a Alpha Graphics entrega a impressão junto com a realidade aumentada e não só mais a impressão. Ou seja, saímos das duas dimensões, né? Ali da altura e largura, para a profundidade também, que aí é o tal do 3D. Né? E aí, e o mais legal é que eu achei é que gira e você passeia na imagem. É isso. Né? Então, a Alpha Graphics agora pode entregar, por exemplo, uma apostila, um catálogo dos produtos, apontar e aparecer ali. Então, a gente está fazendo agora para uma hamburgueria. Então, a hamburgueria, aparece lá o chefe explicando para as pessoas, é um catálogo que ele mostra cada hambúrguer e do lado os ingredientes. Você aponta para a imagem do hambúrguer, aparece ele em holografia explicando como é que se faz aqueles hambúrgueres. E aí depois, para o outro lado, para outra página, você aponta e aparece quais são os ingredientes. Aí mostra em dois Basta ter um celular. Basta ter um celular, um smartphone. Então, essa a gente criou a democratização da realidade aumentada para ser acessível a todos. Não é mais só restrita a grandes players. Tá? A gente está com uma pizzaria agora também, de um grande amigo. Ou seja, pequenas e médias empresas estão investindo nisso, né? A pizzaria vai distribuir um imã de geladeira, e nesse imã de geladeira você vai apontar e vai aparecer ali receitas de como que você utiliza, como é que você faz a pizza, assim por diante. Muito legal, muito legal. Você falou da parte de construção civil, então vou mostrar aqui mais uma dica aqui para o real estate, por exemplo. Você pode escolher, aqui é diferente, a gente reconhece o solo, e ao reconhecer o solo, não sei se a câmera vai conseguir pegar,
é como se o prédio estivesse ali. Tá? Eu naturalmente posso aumentar, diminuir, mas se aumentar não vai conseguir ver, mas também consigo rotacionar. Então eu consigo colocar um prédio, eu consigo, por exemplo, eu vou escolher aqui uma outra, eu consigo escolher, por exemplo, uma cadeira. Então eu posso colocar uma outra cadeira aqui, pronto, a cadeira já está lá. Ou seja, se eu quiser saber como é que essa cadeira fica no meu determinado ambiente, quando eu quiser comprá-la, eu já sei se ela dá certo ou não. Você pode escolher a cor, você pode mudar a cor na localização da cadeira. Muito bom. Isso é muito caro. Para geladeira, como é que funciona? Caro. É esse o ponto. Você pegou um ponto muito importante. Ó, a gente coloca a geladeira. Enfim, tem várias experiências aqui. A gente tem aqui do carro. Que isso é um aplicativo que a gente põe no celular da gente? A gente tem dois formatos, usando aplicativo ou sem aplicativo, que essa foi a democratização muito avançada que a gente fez. Então, normalmente a gente faz um aplicativo customizado para a empresa, tá? Com a marca da empresa. No entanto, a gente já tem agora tecnologia para você também fazer sem precisar do aplicativo, onde gera um link que você manda para as pessoas, a pessoa clica no link e ao clicar nesse link vai abrir a realidade aumentada exatamente como se fosse um aplicativo. Tá? Então não mais necessita de um aplicativo. A gente tem um modelo comercial que os dois podem ser utilizados, não é ou, é e. Então você escolhe, na hora que eu subo um vídeo nesta imagem, eu quero ver via aplicativo e também via um link que é mandado sem precisar. Que daí ele usa o web, né? Chama Web AR, que daí você usa o browser, não precisa do aplicativo. O que isso favoreceu muito o uso sem você precisar ter As pessoas às vezes têm essas coisas ainda de resistência de baixar o aplicativo, mas não tem mais essa questão. Dentro da empresa, quais alguns exemplos da aplicação da realidade aumentada? Então, a gente são quase 7 anos trabalhando com a realidade aumentada. A parte de educação que eu estava falando encaixa super bem. Indústria farmacêutica, a gente fez várias ações para a indústria farmacêutica também. Eu te falei do imã de geladeira, o imã de geladeira é muito aproveitado. Crachá das empresas, ou seja, para comunicação interna. Agora, no período da pandemia, a gente utilizou os crachás das companhias, sem precisar imprimir um outro crachá. O próprio crachá já existente da companhia, as pessoas apontavam diariamente, por exemplo, uma indústria farmacêutica com 400 colaboradores, apontava e diariamente o RH falava com aquele colaborador só de apontar para o crachá. Olha, que legal, gente, muito bom, muito bom. Eu vou fazer um pequeno intervalo, mas eu quero continuar conversando com você sobre isso, porque eu quero saber o quanto a realidade aumentada está contribuindo para a evolução das pessoas, tá bom? A gente já volta, não sai daí. Eu estou aqui com o Fábio Marchese, ele é diretor da AG 360 Alpha Graphics e nós estamos conversando sobre a tecnologia da realidade aumentada. Porque viva a tecnologia, né? Principalmente quando ela funciona, é ótima. Mas a realidade aumentada vem para agregar aos nossos serviços e produtos um valor que é extremamente interessante, porque faz com que o público, com o seu cliente, que ele interaja com aquilo que você está oferecendo para ele. Fábio, a gente falou sobre valores, né? É acessível, como você falou, a pequenas e médias empresas. E qual é a vantagem? Eu estou falando daquilo que eu estou achando que é agregar valor. Mas qual a vantagem para pequenas e médias empresas, um investimento desse tamanho? O investimento hoje é muito baixo, né? Hoje o investimento, graças a Deus, a gente conseguiu fazer acessível a todos. A gente fechou até um projeto com a Vivo, tá? E foi interessante porque a Vivo ela vai distribuir junto da sua... Ela tem um programa chamado Vivo Valoriza, então ela vai entregar no marketplace da Vivo a realidade aumentada acessível. Então você vai entrar no site da Vivo, ali tem um programa de Valoriza, você vai comprar a realidade aumentada que chega ao... Olha que loucura que a gente chegou. Você compra a realidade aumentada por R$ 49,00. Ah, gente, compra direto no cartão de crédito. Eu quero.
por mês. Olha que interessante. Doideira, muito bom. E é legal que você mesmo acessa a plataforma. E ela ficou tão fácil, a gente criou uma plataforma tão fácil, que para fazer essa experiência de apontar para uma imagem e ver um vídeo, você mesmo consegue fazer. Você cria a sua própria realidade aumentada. Qualquer pessoa não precisa ser especialista em TI, em tecnologia. Muito bom. Ai, olha, essa democratização, ela é maravilhosa, necessária, né? Necessária, necessária. A tecnologia precisa estar pronta para atingir o ajudar maior as número pessoas, de pessoas. E para se voltar para o bem-estar de toda a sociedade, não só exclusivamente para alguns. Exato. Né? Agora, deixa eu te perguntar, como que a tecnologia está funcionando, contribuindo para a evolução das pessoas? Olha, uma parte interessante, acho que eu faço até uma analogia, quando a gente tem um aparelho e a gente sabe que com aqui a gente está conectado de forma abrangente, em rede, com o maior número de pessoas possível, isso daqui é uma representação daquilo que a gente já deveria ter conhecimento e que nos foi esquecido. Então, quando as pessoas às vezes me chamam para falar sobre tecnologia e a gente desmistificar o poder da tecnologia sob uma ótica negativa, ou seja, as pessoas às vezes têm medo de adentrar no mundo da tecnologia, com medo de ficar vulnerável, pelo medo de ficar exposto. Eu acho que é uma questão, eu gosto de desmistificar isso justamente porque a tecnologia traz para a gente a consciência de que nós já deveríamos entender que nós estamos todos conectados, independentemente da tecnologia. Aquela história da empatia, de você olhar para o próximo, sob uma ótica de você mesmo ser uma pessoa vendo sob a ótica do outro aquilo que lhe faz mal. Então, como que eu posso entrar no mundo do outro para poder me preocupar com aquilo que ele está sentindo? Então, nesse momento que a gente está passando, quando você começa a fazer uma analogia da tecnologia, onde tudo está em rede, a gente começa a perceber por que eu não tenho que me preocupar. Parece assim, é muito engraçado isso, doutora. A gente está aqui, daí fala assim, nossa, fiquei sabendo que está vindo uma pandemia, está vindo um vírus, mas está lá na Itália, está longe. A gente fica assim com uma... A gente acha que é sempre na casa do vizinho, né? Na casa do vizinho, não vai chegar na casa da gente. E aí você fica tranquilo. Tudo bem, está morrendo italiano, está morrendo chinês. Para você é como se fosse uma pessoa que fosse totalmente... Para mim não faz diferença. Então, a tecnologia, por incrível que pareça, você ao usar a tecnologia e saber que qualquer coisa que você postar, qualquer coisa que você falar, milhares de pessoas ou milhões de pessoas vão acessar, é o mesmo princípio de quando você tem a preocupação com o coletivo, sabendo que aquela pessoa que está distante de você, ela não é diferente de você, ela possui a sua mesma matéria-prima e você tem que ter essa mesma generosidade, essa compaixão de entendimento, de preocupação com o coletivo. E eu até acrescento o seguinte, que com a tecnologia, principalmente com as redes sociais, me corrija se eu estiver errada, nós temos uma gama de informações de uma forma muito mais veloz. Então, não dá para a gente ficar inerte ou achar que o mundo é cor-de-rosa, se o mundo da gente for, mas que o resto também vai ser, com todas as informações que a gente recebe na palma da mão. Então, você sabe o que está acontecendo de tsunami, de todas as desgraças do mundo, aparece, até porque parece que desgraça vem mais rápido, né? A informação chega mais rápido. Mas você também vai saber que mesmo que você viva num casulo, né, que você viva ali numa bolha onde tudo dá certo, onde é tudo maravilhoso e cor-de-rosa, o mundo não é assim. A tecnologia não permite que você tenha essa venda nos olhos. E essa venda não deveria ter, né? A tecnologia, acho que ela vem mais para mostrar que essa sensação de vulnerabilidade é porque a gente não está adaptado a se sentir conectado. Existe uma filosofia tibetana que usa um termo que é a heresia da separatividade. Então, a gente tem essa sensação de que estamos separados, e não estamos. Todos, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente emana, aquilo tudo vai e as pessoas devolvem para você. E assim, nessa pandemia, é engraçado até, a gente tem uma... Se a gente for observar, tem uma professora de filosofia, que é a professora Lucilena Galvão, que eu acho ela incrível. Ela dá uns exemplos assim incríveis. E um exemplo que eu acho o máximo é, se você encontra uma poça d'água, existem 3 grupos, né, formas de atuação, que é um pouco da representação do que a gente vê na sociedade.
Existem 3 grupos. Aquele que passa pela poça e molha o pé, e todo mundo passa e não faz nada e deixa a poça ali. Tem aquele segundo que já tem um pouco de consciência, já está um pouco preocupado com o coletivo, vai lá e enxuga a poça. Agora tem aquele terceiro grupo que já tem um pouco mais dessa expansão de consciência, já tem um pouco mais de cuidado com o coletivo, e ele vai na causa. Além de enxugar a poça, ele vê que tem uma goteira. Então, ele vai consertar aquele problema da goteira. E ao consertar o problema da goteira, ele está olhando para cima. É uma representação quase que da nossa preocupação de ter que começar a olhar para as coisas sagradas da vida, sim, começar a sacralizar as coisas importantes, as pequenas coisas da vida. Então, desde você cuidar do coletivo, quando na pandemia a gente percebeu muito isso. As pessoas ficam quase que como se tivesse chutado o formigueiro. As formiguinhas antes sabiam para onde ir, para onde correr, tinham um caminho determinado, e de repente chutaram o formigueiro e ficaram todas perdidas. E é tudo horizontal. Outro exemplo que ela usa que eu acho incrível, quando a gente está batendo aqui num patamar e você não consegue mais avançar, é porque as pessoas tentam desviar, ou elas sucumbem e voltam, ou ficam ali inerte. Mas está na hora da gente começar a olhar para cima. Então você vê que esses 2 exemplos, na hora que você olha para cima, você sobe um degrau, você começa a ter uma preocupação maior sobre as questões fundamentais da vida. Sim, e eu acho muito interessante o seguinte, na pandemia nós vimos como as pessoas se espiritualizaram. Pessoas que nem imaginavam ser um dia religiosas, se voltarem para Deus, né, e realmente buscarem ali um pouco de conforto, né, em Deus, na espiritualidade e tudo mais, e acabaram tendo que fazer isso porque senão não conseguiriam sobreviver a esse período tão difícil. Né? Um exemplo legal, um terceiro dessa linha, mas você vê que todos eles, o primeiro da poça d'água, lá em cima, se você olha para cima, resolve, lá está a fonte, onde você deve buscar as coisas para achar a solução. O segundo que eu falei também a respeito do degrau, de novo, subir um degrau e você conseguir. Esse aqui é um outro exemplo. Se você tem aqui esse objeto, e você tem aqui são 3 pés, você tira um pé, você vai tentar colocar o objeto para cá, para poder equilibrar. Então, quando você vai tirando os pés de uma mesa, que são os pés que a gente está acostumado, dinheiro, casa ou pessoas que a gente se sente seguro com essas estruturas montadas, vão tirando da gente esses pés, e tudo aquilo que nos traz prazer, o que a gente cria uma dependência, você começa a equilibrar, e nós somos esse objeto aqui, que fica dançando conforme vamos tirando os pés para a gente equilibrar. Agora, se tirarem todos os pés e você tiver um fio que te segura aqui em cima, pode tirar a mesa inteira, você vai continuar firme, intacto ali, fixo. Então a gente tem que estar com essa fixidez. Porque a sua sustentação não está aqui no chão. Está em cima. Está em cima. Fantástico isso, né? Olha, é muito bom conversar com quem tem essa amplitude de visão e tem esse coração, né, que traz essa visão muito boa, porque não é fácil evoluir, né? A gente normalmente anda em círculo, né? E aí quando a gente vai afunilando, vai aprendendo, aí você vai se voltando. Nossa, aí... legal, você usou um termo que eu gosto bastante até, porque quando você anda em círculo, você sai do 360, né? E muita gente fala sobre resiliência, é um pouco isso. A resiliência, a essência da palavra, é engraçado. É você deformar um objeto e o objeto voltar no estado anterior depois que passou pela deformação. Então a gente não tem que voltar no estado anterior depois que a gente passou pela deformação, pela pressão. Já tem a experiência do caminho, a gente tem que voltar melhor. Então quando você faz o 360, doutora, você volta e a gente retoma. Então fica naquele eterno retorno de Nietzsche. Se você sobe 1 milímetro de novo para cima, se você sobe 1 milímetro ao encontrar o ponto de partida na volta, no círculo que você está retornando aqui, se você sobe 1 milímetro, você já não encontra o ponto de saída. E você vai começar a criar, e você a cada retorno que você chegar a conseguir subir 1 milímetro, você está criando uma espiral de subida. E ainda mais se olhar para... Outra coisa que a gente tem que ser mais concêntrico, se olhar para dentro, olhar para as questões espirituais, do que excêntrico, de ficar olhando para fora. Então, quanto mais você tiver esse movimento subindo 1 milímetro a cada reencontro com a origem, com a partida, e de forma concêntrica, você vai criando uma espiral que tem vários símbolos disso. E você vai tendo essa amplitude de visão, e é inevitável que você olhe para a espiritualidade, que você reconheça Deus na sua vida. Isso. Né? Agora, a tecnologia, ela muda o comportamento das pessoas, Fábio, para o bem ou para o mal? Isso aí é legal. A tecnologia é uma ferramenta.
Então, é normal que, num primeiro momento, existe uma curva, que é um comportamento, que é um medidor que chama Gartner. Então, uma nova tecnologia ela atinge um pico de efusividade, ou seja, um uso desregrado, e depois ela cai num vale da desilusão, porque você usou de uma forma desregrada, seja numa efusividade para o bem ou para o mal, e depois ela cai no vale da desilusão e fala assim, aquilo não tem aplicabilidade prática. Porque foi utilizado, olha que engraçado, são tecnologias novas, mas com hábitos velhos. E hábitos velhos normalmente são hábitos de tendenciosos ou de vícios. Então, normalmente uma tecnologia quando chega, você vê bem uma internet, você vê quantos malefícios a internet causou no início. Você vê uma questão da composição das redes sociais, quantos malefícios, porque as pessoas usam isso num primeiro momento, os que são dependentes de fazer coisas não virtuosas, para usar a tecnologia para atender os seus anseios. Os seus anseios egoísticos, egoísticos, né? Total, e que fazem mal. Só que a acomodação da tecnologia prova e mostra que ela veio para fazer o bem. Ela veio para a gente compor e entender que nós todos estamos interligados e que tudo aquilo que a gente fala e que a gente emana... Vou te dar um exemplo rápido, assim, minha mãe. Minha mãe é ótima. Minha mãe, ela, nas redes sociais, no ano passado, independentemente, não vamos falar, né, de política, mas ela ia lá e criticava um determinado político. Não sei o quê, né? Eu falava, mãe, por favor, a cada postagem que você fizer, eu falei, não faça, mas para de promover ódio nas redes sociais. Eu falei, mãe, a cada postagem que você fizer, criticando de uma forma agressiva um determinado político, eu vou encher de coraçãozinho para equilibrar. Então a gente tem que usar a ferramenta para o bem, e aí você vai conseguir fazer com que você crie uma escalabilidade, ou seja, uma abrangência grande daquilo que você tem de boas intenções, de boas mensagens para as pessoas. Com isso você atinge o maior número de pessoas para fazer o bem. Para mim a tecnologia, ela quase que veio para nos mostrar aquilo que nós já tínhamos entre nós, da conexão entre todos, inspiração, criatividade, para a gente promover o bem. Eu vou fazer aqui uma pergunta para a gente finalizar esse bloco, e no próximo bloco, já que a gente está conversando sobre empresas e tudo mais, nós vamos conversar um pouquinho sobre orientações jurídicas voltadas para empresas, e o Fábio vai me ajudar. Mas para a gente finalizar o bloco, eu queria saber a sua opinião sobre as redes sociais. Acho incrível. Eu acho incrível as redes sociais. De novo, é uma ferramenta para o bem e para o mal. As redes sociais, hoje, se eu postar que estou aqui com você e falar do encantamento que nós tivemos de poder ter a oportunidade de falar com o teu público, incrível as redes sociais saberem que a gente veio aqui para promover uma boa mensagem do bem. E escrever embaixo algum resumo do programa e aquilo que nós viemos aqui conversar. Então, as redes sociais, elas servem para a gente promover o bem. É só a gente... Teve um comunicador, uma vez que eu assisti uma palestra dele, quando ele saiu, ele falou da responsabilidade do comunicador. Sim. Eu falei, agora nós temos que treinar, não só o comunicador, mas treinar o ouvinte. Porque o ouvinte vai selecionar aquilo que ele quer, que ele vai ouvir. Tem de tudo para você escolher. Tanta informação, né? Na verdade, existe um caos informacional que as pessoas têm que estar preparadas para filtrar e para selecionar. É isso que a gente tem que ensinar também para as pessoas. Você falou o ponto, a gente tem que preparar as pessoas e ir na base, aqueles exemplos que eu te dei, para a gente poder buscar algo maior que aquilo que vai dar o centro para as pessoas, e aí elas vão começar a selecionar coisas boas nas redes sociais. Muito bom. E é por isso que nós vamos selecionar aqui algumas perguntas excelentes sobre direito trabalhista empresarial, sobre contrato de trabalho, que vai ser muito bom para você que é empresário e para quem também está do outro lado. Quais os direitos que tem de uma parte e de outra. Fica aí que a gente já volta. Olá, obrigada por retornar conosco. E agora o nosso convidado vai nos auxiliar com algumas perguntas voltadas para o direito trabalhista e empresarial, que é muito importante ser do conhecimento dos empresários para que eles possam manter as suas empresas abertas, que eles possam conseguir superar os obstáculos, as adversidades e tudo mais que está acontecendo aí no nosso mundo hoje,
principalmente com esse caos financeiro e econômico que o nosso país vive, como o mundo está vivendo. Então, eu acho que algumas dicas jurídicas podem ajudar a economizar e a superar dificuldades. E o Fábio está aqui, né, Fábio? Muito bom, doutora. Obrigada, Imagina, viu? Eu que agradeço. Vai nos ajudar aqui. Ele também é advogado, também é empresário, então ele sabe muito bem como tratar essas questões e o que dói na pele do empresário, né, Fábio? Eu gosto muito desse mundo da advocacia, é incrível. É incrível. Um pouco do que a gente estava conversando antes, o advogado ele tem que postular tanto em nome da justiça e os novos atributos. É uma responsabilidade muito grande, porque eu entendo, eu particularmente, Virgínia, entendo que o advogado ele tem um dever social que é levar conhecimento à sociedade, levar informação para que possa utilizar essa informação gerando conhecimento e aplicando na sua vida para solucionar problemas. Porque senão a gente não tem razão de ser. Essas instituições são necessárias para cuidar do coletivo. E o advogado, ninguém melhor que o advogado para postular e brigar por justiça. Aliás, tem uma frase que uma vez eu conheci, nem lembro onde foi que eu li, mas acho incrível. É quando o direito, ele conflitar com a justiça, lute por justiça. Esse é o papel do advogado para cuidar da sociedade como um todo. É isso mesmo. E dentro desse contexto todo, do mundo empresarial, agora larguei já a advocacia faz um tempo, dentro do mundo do empresário. A coisa que eu mais sinto, a dificuldade como empresário é as relações de trabalho. Essa parte ainda para mim pesa muito numa empresa a relação de trabalho. Quando você coloca isso na prática, é uma coisa dolorosa para entender, porque muda. A minha pergunta que eu faço, assim, eu tenho sempre essa constante lá. O contrato de trabalho, quais são os principais pontos? O que é mais relevante dentro de um contrato de trabalho? Muito bem. Então, vamos explicar aqui. O contrato de trabalho é o nascedouro da relação de emprego. Então, você é empresário e você começa a crescer, está ali trabalhando com a sua família, uma empresa familiar. Só que, graças a Deus, você é um bom administrador, você começa a crescer e você tem que começar a delegar algumas funções para terceiras pessoas. Aí você acaba contratando pessoas para trabalharem para você. E esse também é o objetivo social da empresa, né? Fomentar a economia e levar ali o pão de cada dia para a mesa do trabalhador, porque ele também depende desse emprego. Então, a empresa tem que dar certo para poder gerar realmente ali a segurança para o trabalhador. Mas essa relação, ela é complexa. Por quê? O empresário acha que o custo do empregado é caro. E muitas vezes ele não formaliza o contrato de trabalho. Então, ele acha, o empresário acha, que se ele contratar lá o João para trabalhar para ele, por 30 dias, ele não vai registrar porque são só 30 dias, é um contrato de experiência, né? Então, 30 dias ali eu já vou saber se vai dar certo ou se não vai dar certo. Gente, isso não é contrato de experiência nem aqui nem na China. Aliás, na China pode até ser, porque lá não tem direitos humanos, nem relação de trabalho e tudo mais. Mas aqui no Brasil, não é. Isso é um contrato por tempo indeterminado. É diferente. Porque o contrato de experiência, que é aquele de até 90 dias, onde você vai experimentar, é o test drive, né? Você vai experimentar o funcionário para ver se ele se adequa à missão, aos valores da empresa, a tudo aquilo que a empresa traz no seu bojo como um valor essencial, se esse empregado vai estar adequado a essa empresa, se ele produz. Então, Fábio, quando o contrato de experiência ele não é por escrito, ele não é contrato de experiência. Ele é contrato por prazo indeterminado. E gera todas aquelas verbas trabalhistas, se não der certo aí na rescisão do contrato. O contrato de experiência, que é o nascedouro ali da relação de trabalho, para experimentar, ele tem que ser, então, por escrito. Só que, veja bem, o contrato de trabalho, Fábio, se a gente comparar com o casamento, ele é muito pior do que um casamento. Porque o casamento você pode ter divórcio, você pode voltar, você pode mudar o nome, entendeu? Você pode alterar esse contrato, pode até alterar o regime de bens, estando casado. O contrato de trabalho você não pode alterar. Então, no contrato de experiência, já tem que estar descrito tudo o que é necessário. Porque se ele
se transformar, que a gente fala convolar, né? Se ele se convolar num contrato por prazo indeterminado, que é o normal, ele já vai conter todas as cláusulas necessárias para aquela relação de emprego dar certo. Então, o contrato de experiência, ele é como se fosse a mola propulsora com as diretrizes do que vai acontecer naquela relação entre o empregado e o empregador. Exatamente. Dificilmente você consegue aditar um contrato de trabalho. Até é possível, quando a gente chega numa empresa, por exemplo, né? Eu trabalho nisso, a gente faz uma análise, uma auditoria em todos os contratos de trabalho, porque ali é o nascedouro, é ali que as ações trabalhistas vão nascer ali. Tá. Entendeu? Então, a gente pode evitar que muitas ações trabalhistas venham a ser propostas, ou muitas multas da Secretaria de Relação do Trabalho, por exemplo, se a gente adequar o contrato de trabalho, porque ali é o nascedouro. O contrato de experiência, ele é por 90 dias, podendo ser prorrogado uma vez só. Então, vamos lá. Pode ser 45 dias, prorrogável por mais 45 dias. Tá. 30 dias, prorrogável por mais 60. Ou 60, prorrogável por mais 30. Isso não quer dizer que tem que ser esse prazo. Pode ser 10 dias, prorrogável por mais 80. Entendeu? O que você vê, assim, dentro, na hora que a gente está lá no contrato de experiência, que parece aquele test drive, você acha que os empregados, eles ainda, isso protege mais os empregados ou protege mais o empregador? Protege as duas partes. Tá. Mas um contrato de experiência bem feito, personalizado, protege principalmente a empresa. Ótimo. Tá? Porque tem muitos empregados que aproveitam, né? O empregado, ele está protegido pela lei. Tendo contrato de experiência, não tendo contrato de experiência, a lei o protege. Até se não tiver o contrato de experiência por escrito, é até mais protegido ainda. Entendeu? Então, o empresário é que tem que ficar esperto. No contrato de experiência, ele vai colocar ali cláusulas, por exemplo, de desconto. A CLT fala que se o empregado causar prejuízos para a empresa, dolosamente, ou seja, com a intenção de lesar a empresa, pode ser descontado do salário dele. Mas se ele causar esse prejuízo para a empresa culposamente, que é a negligência, a imprudência, a imperícia, se não tiver previamente autorizado o contrato de trabalho, não pode descontar. Então hoje dele. não está mais aquele desequilíbrio que teve na CLT, que é tão favorável para os empregados. Hoje já equilibrou mais essa relação? Desde que o empregador, o empresário, tenha uma consultoria jurídica eficiente. E que ele saiba como se proteger dentro de uma relação de trabalho. Porque senão fica aquela coisa como você falou, né? Duas pessoas que se unem, aquilo vai gerar uma união estável com os mesmos direitos, como se tivesse feito por... Só que esses mesmos direitos, no caso da relação trabalhista, só vão para o empregado, proteger o empregado. Por isso que é importante que tenha tudo por escrito. Veja bem, a CLT traz, por exemplo, justa causa. Não precisa estar lá escrito um contrato de trabalho, quando que pode dar uma justa causa. A CLT já diz, é um direito do empregador. Aplicar uma justa causa, advertência, suspensão, tudo mais. Então, veja bem, a CLT traz os direitos do empregador, que é o empresário, e do empregado. Porém, quando o empresário tem uma consultoria, aí ele começa a esmiuçar isso, como eu falei, a responsabilidade do empregado, que causa prejuízo para a empresa. Culposamente, a empresa pode descontar esse prejuízo do salário dele, desde que lá no contrato de trabalho ele já tenha autorizado. No contrato? Lá de experiência. Lá de experiência. Lá de experiência. Já dá para prever isso? Já. Mas pode ser feito depois? Um contrato de experiência mais raso, não é bom isso? Você só pode modificar essa relação, esse contrato inicial, se não houver lesão ou prejuízo para o empregado. Entendi. Você não pode fazer como se fosse um downgrade, né? Você está com um contrato de experiência, daí você vai prejudicá-lo e diminuir alguns benefícios que ele tem nesse contrato. Por exemplo, o desconto. O desconto, ou você prevê lá no contrato de experiência, ou no contrato por prazo determinado, se nascer já no contrato normal, né, que também tem que ser por escrito ali certinho, ou depois você não põe mais. Tá. Aí tem 20 anos de casa, não vai responder nunca por prejuízo por culpa. E os empregados, eles estão, hoje, continuam se aproveitando
dessa bem, falta... Porque eles não nem têm todos, essa noção. Mas nem todos os empregadores ainda, nem todas as empresas Não. ainda estão por dentro de contratar um advogado para fazer e cuidar disso. Porque as empresas acham que é caro. É como o seu produto, é como o seu serviço. As pessoas falam, nossa, mas isso é muito caro. Não! Gente, consultoria preventiva, ela é para toda empresa. É para o Zé da esquina, né, que está lá com a padaria, né, como é que é? O português da padaria, é para o dono da farmácia de manipulação, é para o mercadinho que tem 5, 10 funcionários. Todos têm que ter consultoria jurídica. E isso não é caro. Entendeu? Isso também podem participar de palestras, podem, sabe, procurar conhecer, buscar informação. Em que momento que você, ao ter uma pessoa trabalhando para você, aquilo já configura uma relação de emprego, você já tem que tomar cuidado e já se proteger isso em contrato de experiência, que venha a ser um contrato de trabalho? Um dia. Um dia? Um dia. Um dia de trabalho ele já pode vir reivindicar... Um dia de trabalho, ele já tem a reivindicação dele, principalmente se não for registrado. Isso é muito comum, você ficar por semanas, às vezes, e não... Muito comum. Então, veja bem, no contrato de trabalho, seja quando já nasce por tempo indeterminado, ou seja quando nasce pelo contrato de experiência, que é o test drive, ele já tem que contar, por exemplo, se pode ou se não pode alterar o turno. Porque quando você altera o turno de trabalho do empregado, ele trabalha de dia, aí você vai alternar para ele trabalhar à noite. Isso traz um prejuízo para a saúde dele. Se não tiver autorizado, não pode alternar. E tem que estar autorizado. Tem que estar autorizado. E essa relação ainda do empregado, recentemente eu vi algumas empresas já estão colocando isso. Quando dá 6 horas, vão mandar um e-mail para um cliente, aparece uma notificação falando, olha, se você for mandar o e-mail agora, você está ciente do que você está fazendo. Tá? Está certíssimo, porque senão vai gerar hora extra. Tá. Você pode fazer compensação de jornada, você já pode colocar no contrato de trabalho personalizado. Ali a função, vamos pegar uma balconista, que trabalha no mercadinho ou na padaria. Quando você faz o contrato dela de trabalho, a função dela é balconista, mas você tem que relacionar todas as atividades que ela faz. Ela embala o pão, ela atende o cliente, de repente ela faz um troco, se ela vai ter acesso ao caixa ou não, se ela faz reposição de mercadoria. Tudo isso tem que constar. Tudo isso tem que constar. E tem que constar também a cláusula de cooperação, que se eventualmente, de forma esporádica, ela tiver que fazer outra coisa... Cláusula de? É cláusula de cooperação. Tá. Isso não vai ensejar acúmulo de função ou desvio de função. Entendi. Então, se o meu negócio é plantar essas flores aqui, mas porventura eu vou ajudar a plantar um cacto que está ali, que é uma função de outro de lá, repente tem que varrer o chão. Ó, vai varrer o chão aqui porque sujou de terra. Ele vai falar, mas não é atividade minha. Entendi. Ou então, o que é pior, essa falta de identificação das atividades causa muito conflito e traz muito ruído no ambiente de trabalho. Por que eu vou fazer? O coleguinha não faz? Tá. Entendeu? Aí o coleguinha fala assim, eu não vou fazer, isso é serviço seu. Se está lá no contrato de trabalho que todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que fazer. Não sabia, isso já pode prever, então. Já pode prever. Cláusula de cooperação. Por exemplo, de alternar endereço de trabalho. Se precisar trabalhar em home office. Você pode prever as cláusulas disciplinares, uso de celular, se chegar atrasado, se faltar, quais as penalidades. Você faz a profilaxia do seu ambiente de trabalho. Você pode, por exemplo, o teu colaborador trabalhando em home office e ele não aparece lá na reunião virtual, e isso já ser considerado uma falha, considerado ser uma advertência. Se você já tiver ali previsto. Agora, não tem um contrato de trabalho previsto. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Contrato no advogado, que ele vai saber como está mexendo nisso e quais as ferramentas e instrumentos que a empresa pode se valer para estar colocando fim nessas brechas, entendeu? Para trazer segurança para a empresa, que é esse o nosso grande objetivo, que as empresas permaneçam em pé. Antecipar os ocorridos através da prevenção. Que o advogado trabalhista consultivo, que vamos dizer assim, que ele trabalha na consultoria preventiva, ele trabalha com estratégia. Ele é o mensageiro do caos. Ele chega na empresa e ele vai ver tudo que está errado.
Mas é melhor por quê? do que... Ele não quer só atormentar a cabeça do empresário. Ele vai falar para o empresário, olha, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso errado. Vamos aos poucos colocando isso em ordem. Não precisa ser de uma vez. O empresário tem dinheiro. Acho que é por isso que eu vejo vários amigos meus empresários que ficam, eu falo que ficam varrendo a areia da praia. De tantas demandas judiciais, tantas demandas, eu falo assim, mas cara, você não cuida nada da parte preventiva? Eu falo, não, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso. Você vai querer corrigir depois. Aí ele acaba, vamos dizer assim, um ladrão de dinheiro que não precisa. Ele podia estar investindo todo esse dinheiro que ele vai pagar em reclamatória trabalhista, em acordo e tudo mais, ele podia estar investindo na empresa dele, na vida dele, na família dele, se ele tivesse ali o trabalho de fazer a prevenção e que fica 100 mil vezes mais barato, né? Fábio, nós extrapolamos nosso tempo aqui, gente. Olha, quero agradecer demais a companhia de vocês, espero que tenha sido útil para todos vocês. Um beijo grande para o pessoal do estúdio Dona Isabel Rego, beijo para a Isabel e também para o Joel Cruzariol, que cuida aqui da nossa maquiagem, para o Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista, responsável pelo nosso sorriso, a Casa Comfort e a Goldfinger Ótica e Joalheria. Muito obrigada, um beijo para vocês, até semana que vem.